A doutrina do batismo com o Espírito Santo é um daqueles temas que geram muitas dúvidas no nosso contexto evangélico. Afinal, todo cristão é batizado com o Espírito Santo? Ser batizado com o Espírito Santo é o mesmo que falar em línguas? Como cristãos, nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo após a nossa conversão? Essas são algumas dúvidas, algumas das questões que se levantam quando nós falamos sobre esse assunto. E para tentar compreender acerca desse tema, nós veremos quais foram as conclusões que Martin Lloyd Jones e John Stott chegaram ao abordarem, ao falarem acerca desse tema. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tópicos de Teologia. Nesse vídeo nós estaremos falando acerca do batismo com o Espírito Santo e como que nós podemos entender essa doutrina em nossos dias. E para tentar chegar a um entendimento acerca desse assunto, nós iremos analisar quais foram as conclusões que Martin Lloyd Jones, um grande pastor e teólogo da história da igreja, e John Stott, também uma grande referência no nosso contexto protestante, quais foram as conclusões que eles chegaram acerca desse tema. E o versículo, a passagem básica que nós estaremos analisando, se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E por que nós vamos estar analisando essa passagem? Porque ao longo de todo o Novo Testamento, a expressão ser batizado com o Espírito Santo, ela aparece 7 vezes, das quais apenas uma vez essa expressão não aparece nem no livro de Atos e nem nos Evangelhos, que é justamente nesse texto aqui de 1 Coríntios 12, 13. Então, tanto Martin Lloyd Jones quanto John Stott, para falar acerca do batismo com o Espírito Santo, eles vão estar analisando essa expressão ao longo do texto neotestamentário. Como que essa expressão, qual é o significado dessa expressão, ser batizado com o Espírito Santo, qual é o significado que ela tem tanto no livro de Atos quanto nos Evangelhos e também aqui nessa passagem de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. E no entendimento de Martin Lloyd Jones, ser batizado com o Espírito Santo é uma experiência que nós podemos ter após a nossa conversão. Então, de acordo com a análise de Lloyd Jones, aquilo que são as experiências que nós vemos registrado no livro de Atos são experiências que nós hoje, como cristãos, ainda podemos ter. Então, no entendimento de Martin Lloyd Jones, como cristãos, nós devemos, após a nossa conversão, buscar um batismo com o Espírito Santo. Já no entendimento de John Stott, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que todos os cristãos desfrutam no momento da sua conversão, não havendo assim uma diferenciação entre aquilo que é a nossa conversão e aquilo que é o batismo com o Espírito Santo, mas são experiências únicas. Porém, por mais que Martin Lloyd Jones ele enfatize essa questão do batismo com o Espírito Santo que nós devemos buscar após a nossa conversão, o entendimento de Lloyd Jones não é o mesmo entendimento daquilo que o movimento carismático pentecostal entende por batismo com o Espírito Santo. Dentro da concepção pentecostal e carismática, ser batizado com o Espírito Santo é uma experiência que alguns cristãos desfrutam após a sua conversão e que eles entendem que é uma segunda bênção e que cuja principal evidência de ser batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. Então, Lloyd Jones ele não tem esse entendimento, não é essa a concepção que ele tem, fazendo ali uma análise do livro de Atos, dos Evangelhos e dessa passagem aqui de 1 Coríntios. No entendimento de Lloyd Jones, como cristão, nós devemos sim buscar essa nova experiência com o Espírito Santo após a nossa conversão, mas não com o intuito de sermos revestidos com poder, que é a principal ênfase do movimento carismático, mas tão somente como uma nova experiência que nós temos, um novo revestimento que nós temos como cristãos, para assim podermos testemunhar e evangelizar as nações. E ele chega a essa conclusão fazendo uma análise exegética do livro de Atos. Por exemplo, essa passagem que nós lemos, de 1 Coríntios 12, 13, que está assim: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. No entendimento de Lloyd Jones,
a melhor tradução dessa passagem, desse versículo, partindo de uma análise do texto grego, seria que, pois pelo Espírito todos nós fomos batizados. Ao invés de ser em um só Espírito, na concepção de Lloyd Jones, o versículo aqui no original carrega um sentido de como se o Espírito Santo fosse o agente. Então, é o Espírito Santo que batiza. Nós não somos batizados no Espírito Santo, mas nós somos batizados pelo Espírito Santo. Então, o Lloyd Jones ele vai estar, tanto aqui em 1 Coríntios, também em algumas passagens em Atos, ele faz essa análise hermenêutica, onde o Espírito Santo é o agente, é ele que batiza o crente. Por isso que ele chega à conclusão de que é possível, após a nossa conversão, nós sermos batizados com o Espírito Santo. Mas, como eu já falei, não há nenhuma relação entre ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Porém, já na concepção de John Stott, a sua análise tanto do livro de Atos, dos Evangelhos e dessa passagem, ele entende que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que nós, como cristãos, desfrutamos no momento da nossa conversão, não havendo assim uma diferenciação entre ser batizado e ser convertido pelo Espírito Santo. Ali no contexto de Martyn Lloyd-Jones, só para a gente entender um pouquinho, o movimento carismático estava numa onda crescente, né? E a principal ênfase do movimento carismático pentecostal era que ser cheio do Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas. E Lloyd Jones ele foi contra esse entendimento, a esse movimento, por entender que não havia pressuposto bíblico para que nós adotássemos essa prática de falar em línguas. E também, no seu contexto, o movimento mais conservador dentro da teologia enfatizava que o cristão, no momento da conversão, ele é batizado com o Espírito Santo e que assim ele recebe todas as bênçãos que é possível um cristão desfrutar. E dentro dessa tradição, dessa linha de entendimento, o cristão então não precisaria buscar novas experiências com o Espírito Santo. E isso, consequentemente, gerava uma ortodoxia morta, gerava uma religião fria. E o Lloyd Jones ele era completamente contra a esse tipo de cristianismo. Um cristianismo cuja fé é morta. Um cristianismo cuja ortodoxia não conduz o fiel, o crente, a uma vida de piedade. Então, ele combatia tanto os excessos do movimento carismático pentecostal, quanto também os excessos ali dos cristãos, já de uma ala mais conservadora, que não entendiam, que não buscavam uma experiência de maior fervor espiritual. Até porque Lloyd Jones ele vai enfatizar essa questão do fervor espiritual, porque ele foi muito influenciado pelo movimento dos puritanos, né? Então, a sua formação em si ela foi reformada, mas muito moldada ali pelos ideais, pelos ensinos dos puritanos. Então, por isso que, apesar de ser um pastor, um teólogo da linha calvinista reformada, ele enfatizava bastante essa questão da experiência com o Espírito Santo, da piedade cristã. E com a análise que o Lloyd Jones vai fazer desse versículo de 1 Coríntios 12, 13. Então, para Lloyd Jones, aqui nessa passagem, o batismo pelo Espírito Santo, nessa passagem de 1 Coríntios, ser batizado com o Espírito Santo está descrevendo a experiência que todo cristão desfruta no momento da sua conversão. Então, aqui em Coríntios, Lloyd Jones entende que ser batizado com o Espírito Santo significa, expressa a experiência de todos os cristãos no momento da sua conversão. Porém, quando essa expressão, ser batizado com o Espírito Santo, aparece no livro de Atos e nos Evangelhos, aí Lloyd Jones entende que nessas passagens, ser batizado com o Espírito Santo é uma experiência que os cristãos desfrutam após a sua conversão. Então, aqui em Coríntios, ele entende que essa expressão significa, é o mesmo que conversão,
Porém, em Atos e nos Evangelhos, ele entende que essa expressão ela ganha um novo significado, que é uma experiência pós-conversão. E por isso que Lloyd Jones ele entende que as mesmas experiências que os cristãos em Atos desfrutaram, nós hoje, na igreja atual, podemos desfrutar. Devemos buscar esse batismo, esse novo batismo com o Espírito Santo. Porém, como já enfatizei, Lloyd Jones não pode ser considerado um carismático. Ele não relaciona ser batizado com o Espírito Santo com falar em línguas. E John Stott? Já falei que John Stott ele entende que ser batizado com o Espírito Santo é uma expressão que significa o mesmo que aponta para a nossa experiência como cristãos da nossa conversão. Então, não havendo assim um momento onde nós somos convertidos e depois nós somos batizados com o Espírito Santo. Mas todo cristão que passa pela experiência da conversão, nesse momento ele é batizado com o Espírito Santo. E no seu contexto também, para poder entender um pouquinho aqui, em 1964, John Stott ele fez uma conferência para líderes evangélicos sobre a obra do Espírito Santo. Por que ele fez essa conferência? Porque o movimento pentecostal estava também numa onda crescente e também havia alguns excessos, e devido a isso ele fez essa conferência para poder estar apresentando uma teologia bíblica acerca da doutrina do Espírito Santo. Inclusive tem um livro da editora Vida Nova, vou botar ele aqui no vídeo, que é um compilado, que foram essa palestra depois se tornaram alguns livros que foram reeditados. Então, nesse livro da editora Vida Nova, ali nós temos acesso àquilo que é um entendimento de John Stott acerca dessa doutrina do batismo com o Espírito Santo, também dos dons e outros pontos relacionados. Então, qual é o argumento que John Stott utiliza ao analisar essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13? Então, para John Stott, a expressão batismo com o Espírito Santo, que aparece 7 vezes no Novo Testamento, é equivalente à expressão dom do Espírito Santo, que ocorre lá em Atos 2:38. Vejamos, Atos 2:38. O texto diz o seguinte: Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então aqui, nessa passagem de Atos, fica claro que o apóstolo Pedro, ele faz uma convocação para que aqueles cristãos, aqueles ouvintes, aqueles gentios, se arrependessem dos seus pecados e que, após eles se arrependerem, eles seriam batizados com o Espírito Santo e eles receberiam o dom do Espírito. Eles seriam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e eles receberiam o dom do Espírito Santo. Então aqui, arrependimento, batismo em nome do Senhor Jesus e dom do Espírito Santo está tudo relacionado, está tudo interligado. Então, no entendimento de John Stott, aqui estou fazendo um resumo daquilo que é a sua conclusão, de acordo com a sua análise de vários textos sobre esse tema. No seu entendimento, batismo com o Espírito Santo, dom do Espírito Santo, expressa, é o mesmo que falar sobre conversão. É algo que todo cristão desfruta no momento da sua conversão. Não se tratando assim de uma segunda bênção, não se tratando assim de uma nova experiência que nós devemos buscar após a nossa conversão. Mas é algo que nós experimentamos assim que nós somos convertidos, assim que nós passamos pelo processo da regeneração, assim que nós recebemos um novo coração. Então, 1 Coríntios 12:13, na concepção de John Stott, ressalta a experiência com o Espírito Santo que todos os cristãos têm em comum, destacando a unidade que há entre os cristãos. E para concluir, irmão, sobre esse tema, botei aqui uma citação de um artigo da revista do Centro de Pós-Graduação Andrew Jump, relacionado a esse tema. Vejamos aqui um trecho dessa revista. Eu vou botar o link desse artigo aqui na descrição do vídeo.
O texto diz assim: os estudiosos têm tirado conclusões diferentes destes fatos. Lloyd Jones, como vimos, conclui que tais fatos estabelecem a norma e a terminologia para todas as épocas da Igreja. Contudo, parece-nos que as experiências narradas em Atos são melhor entendidas à luz do contexto histórico em que ocorreram, à luz daquele período especial de transição, em que o Evangelho estava universalizando, passando dos judeus para os gentios. Um processo onde era necessário que manifestações extraordinárias acompanhassem os diferentes estágios de transição, como uma forma de autenticação das mesmas. Esta é a convicção de Stott. Então, qual é o entendimento para a gente poder fechar, irmãos, aqui sobre esse assunto? Basicamente, Lloyd Jones, ao analisar o livro de Atos, ele entende que aquelas experiências que aqueles cristãos ali que já eram convertidos tiveram após a sua conversão, sendo batizados com o Espírito Santo, essa experiência se aplica até os dias atuais à igreja. Então, é uma experiência que nós, como cristãos, ainda devemos buscar. Já no entendimento de John Stott, e conforme a conclusão desse artigo, que foi escrito pelo reverendo Augusto Nicodemos, aquela experiência de Atos foi uma experiência que os cristãos desfrutaram, mas que não se aplica aos nossos dias atuais, porque o livro de Atos ele registra uma série de acontecimentos que estão relacionados àquele período de transição da história da igreja, onde o judaísmo agora estava sendo substituído pelo cristianismo, cuja mensagem estava sendo propagada entre as nações, entre os gentios. Então, o livro de Atos, aqueles acontecimentos, aquela narrativa, aquela experiência daqueles cristãos, é algo que está condicionado àquele período de transição, porque tinham seus propósitos específicos, onde Deus estava testificando que aqueles que estavam sendo alcançados realmente estavam sendo batizados com o Espírito Santo e agora pertenciam ao povo de Deus. Nesse sentido, então, tais experiências não se aplicam aos nossos dias. Então, ser batizado com o Espírito Santo, concluindo, é uma experiência que todos nós, como cristãos, desfrutamos no momento da nossa conversão. Por mais que o Lloyd Jones, ele, de acordo com os estudiosos, né, ele tenha feito uma análise hermenêutica um pouco equivocada acerca dessa questão de ser batizado pelo Espírito Santo, uma experiência após a conversão, partindo dessa análise textual, por mais que ele não tenha feito uma boa análise hermenêutica das passagens, de acordo com uma ala da teologia, porém, a sua ênfase de que, como cristãos, nós temos que buscar uma fé fervorosa, ela procede. Então, nós não podemos dizer que nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo, que ter um fervor espiritual é ser batizado com o Espírito Santo. Porque ser batizado com o Espírito Santo é o mesmo que ser convertido, é o mesmo que ser uma nova criatura. Mas, como cristãos, nós devemos sim buscar o fervor espiritual. Devemos sim buscar uma vida de piedade, ter assim, uma vida de santidade, de crescimento, de comunhão com Deus. Isso é algo que Lloyd Jones defendia e que tem todo o respaldo bíblico. Então, a grande questão é a terminologia que ele utiliza ao associar batismo com o Espírito Santo com fervor espiritual. Então, na concepção hermenêutica reformada, né, de muitos pastores e teólogos, batismo com o Espírito Santo não diz respeito a uma experiência que nós devemos buscar, mas diz respeito a uma experiência que nós temos no momento da nossa conversão.